Só que antes, gente, eu queria chamar a atenção, hein? A confusão é pior do que eu esperava, tá? É falta de porrada. Varela do Flamengo apareceu em uma confusão de torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro. Mas tem um lado dessa história que você não sabia. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu de fato. Isso é uma vergonha. Pilhado, Mauro César e Vampeta falaram com exclusividade sobre o caso e contaram com detalhes a baderna que os torcedores do Peñarol fizeram no Rio de Janeiro. Se liga aí. Que a polícia dê muita porrada e prisão nesses marginais do Peñarol, porque acredite se quiser, eles estão importunando o banhista na praia, estão depredando o quiosque e estão queimando até moto na Praia do Recreio. Os caras atearam fogo em motos de banhistas na Praia do Recreio, destruíram aí, depredaram quiosques e, claro, estão ali espalhando violência pela Praia do Recreio. Que a polícia deu uma bela de uma porrada nesses caras e cadeia. Porque cadeia, a gente sabe que não acontece. Eu não sei por quê, gente. Se eu sair pela rua queimando moto dos outros, pessoal, tô com isqueiro, tô com uma bomba, vou queimar moto. Eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Se eu saio pela rua queimando moto dos outros, eu vou ser preso. Se eu saio na rua para depredar negócio dos outros, eu vou ser preso. A nossa produção tá até mandando aqui, o Coquinho tá mandando para mim, que eu acho que tem mais coisa. Estão jogando fogo e pedra em ônibus também. É o que eu digo, gente. E eu não falo só do Peñarol. Sempre falei que tem que prender membros de torcidas organizadas do Brasil, quando depredam as coisas, quando é tentativa de homicídio, quando dão com um pedaço de pau na cabeça dos outros. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não adianta a polícia militar, que eu estava vendo as imagens, só jogar bomba de gás lacrimogênio, tiro de borracha. Não, que aí esses marginais já vão sair dali. Tá bom, eu tô com um hematomazinho aqui, uma bala de borracha, vamos pro jogo, vamos fazer mais besteira. Cara, é porrada que esses caras têm que levar, e muita, por queimar a moto de trabalhador. Gente, imagina se o cara que tá comprando, que tá com essa moto, ele financiou essa moto. São 3 motos que eu vi ali nas imagens, com fogo, incendiadas, atearam fogo na moto. Imagina o dono do quiosque, o prejuízo que não vai levar. E eles são recorrentes, hein? A torcida do Peñarol é recorrente. Todo jogo do Peñarol que tem aqui, eles vêm, eles saem na porrada, eles depredam os lugares. Então que seja feito alguma coisa, porque as imagens são bizarras. Olha aí, ó, a gente tá mostrando aí. Olha a foto. São motos destruídas, incendiadas, mesa dos quiosques aí, ó, depredadas, tá? Quiosques depredados. E aí é assim que vai ficar. E aí todos esses caras que estão fazendo essa baderna, tirando a paz de quem vai na praia, vou tirar uma folguinha, vou na minha praia. Vem um bando de bandido e acaba com a minha paz. Ou seja, esses caras têm que ir para a delegacia. Esses caras não podem entrar no estádio Newton Santos, não podem, que aonde eles pisarem, eles vão fazer besteira. Mauro, Bruno, Vamp, é uma torcida reincidente, né, gente? Sempre quando eles vêm pra cá, é confusão grande. Eles estão com... Estou vendo, 4 mil ingressos foram cedidos, né? Pra torcida do Peñarol. Os caras têm sangue nos olhos, né? Mete a porrada. Ô, Vamp, não é sangue nos olhos, né? É marginalidade. Sangue nos olhos é outra coisa. É um bando de marginal, pô. É um bando de marginal que veio pro Brasil e que vai voltar impunemente. Agora, Mauro César Pereira é uma das torcidas mais pesadas em termos de violência da América do Sul? Eu acho que, nesse caso aqui, pelo que eu entendo, o que acontece? Os caras encontraram uma certa facilidade e resolveram fazer esse espetáculo patético, né? Não encontraram ali nenhum torcedor de outro time para brigar, resolveram começar a criar confusão com a polícia. E aí estão querendo, sei lá, né? Os caras se orgulham quando fazem essas coisas, né? Geralmente, esses grupos mais violentos, eles consideram isso um feito, enfrentar a polícia, essa coisa toda. É
o assunto não é esportivo aí, né? O assunto é policial. Pega e prende, não tem outra coisa para fazer. Pega, prende e deporta. Manda de volta para as autoridades uruguaias. Manda todo mundo de volta para o país hoje mesmo. E aí vê quais são as questões diplomáticas das relações Brasil e Uruguai, de que maneira você lida com um cidadão que comete um delito no outro país. Você prende aqui, você vai extraditar, vai deportar, de que maneira? É isso, aí tem que entrar um juiz aí, alguém em ação aí, Ministério Público, sei lá quem, Batman, sabe, e pegar os caras e tratar de forma exemplar. Manda todo mundo em cana e depois despachar essa turma para o Uruguai. Mas não para colocar lá, para desembarcar no aeroporto bonitinho, não, nem de busão, não. Tem que levar o problema para as autoridades de lá. Eu acho que isso já envolve uma questão diplomática. É um grupo relativamente numeroso, causando uma baderna aqui no Brasil. Então, é a mesma coisa se fossem brasileiros fazendo isso no Uruguai. Vai fazer o quê? A polícia uruguaia vai falar, que bonitinho, toma uma meia luna e um café? Não. Pegar os caras de porrada, vai botar e vai mandar aqui para a justiça brasileira. Eu não sei como lidam com isso, mas é muito grave o que está acontecendo. Tem que envolver as autoridades e tal, que tomem alguma providência. Enfim. Gente, mas é um grupo, né? É um grupo. Porque, por exemplo, no jogo do Maracanã, eles estavam lá, torceram a beça e tal, contra o Flamengo, mas teve um grupo menor ali que brigou com a polícia. Eu imagino que a partir daquilo, eles já vieram predispostos, esse grupo, não toda a torcida do Peñarol, claro, tem quantos ali? 100, 200? Pô, deve ter aqui... Cedido 4 mil ingressos. Deve ter uns 5, 6 mil aqui, com certeza. Muita gente fez sem ingresso. Mauro, eu botaria aí umas 300 pessoas ou mais. Eu vi muita gente ali. Então é uma minoria num grupo de 4, 5 mil, né? Que vieram para o Brasil. Alguns devem estar vindo ainda, né? De repente chegando hoje aí de avião, de ônibus, até a hora da partida. Então, é um grupo que está fazendo isso. Tem que pegar esses caras e tratar como tem que tratar, não tem outro jeito. Eu acho que é um assunto mais policial do que esportivo. É isso, e o que eu fico mais louco é que é com o trabalhador, cara. Quando é um bando de bandido se enfrentando entre eles, eu até concordo um pouco com o Flávio Prado. Pelo menos é bandido lidando com bandido. Ah, tem integrante que gosta de brigar de uma organizada contra outra. É bandido fazendo mal pra bandido. Agora, o cara depredar o quiosque do trabalhador, do cara que tá ralando, o cara atear fogo na moto das pessoas, cara... a pessoa pode estar pagando aquela moto financiada ainda. E chega ali, vai estar a moto dela destruída e ela não pode fazer nada. A verdade é essa, porque são 300 pessoas. O que você vai fazer com um grupo ali? Então, que a polícia haja da forma correta, que eu acho que vai ser o que eu acho que não vai acontecer. Vai ter tiro de borracha, vai ter bomba de gás lacrimogênio, pronto, vão reunir os caras ali e vão ser liberados. Que esses todos, porque eles estão de ônibus ali, não tem como esses caras estarem de carro. Não tem como esses caras não estarem no ônibus. Apreende o ônibus. Eles não têm mais como se locomover. E ali você vai pegar todo mundo e que todo mundo, como disse o Mauro César Pereira, depois de levar uma boa porradinha, volte para o Uruguai. Volte para o Uruguai, que até alguns sejam presos. Se tiver prova de quem atirou fogo na moto... Em 2019... Teve aquela confusão. Em 2019, teve também um problema com um grupo de torcedores do Peñarol, fase de grupos, Flamengo e Peñarol. E morreu um homem, né? E não eram torcedores de organizada do Flamengo, era um pessoal de uma excursão do Espírito Santo, estava ali na praia, aí os caras brigaram com os torcedores e um homem de 50 e poucos anos, na época, ele foi seriamente ferido na briga, foi hospitalizado meses até, e depois veio a falecer. E os caras ficaram presos aqui no Brasil, depois aí foram mandados de volta para o Uruguai, não sei exatamente, não me lembro exatamente como foi o desfecho, mas ficaram presos vários deles. E no caso de hoje, quer dizer, eu acho assim que esse grupo percebeu uma facilidade no Rio de Janeiro, chegar e aprontar. Foi em 19, teve esse caso, aí agora teve uma briga com alguns poucos torcedores do Flamengo, muito poucos ali com a polícia, do jogo da fase anterior da Libertadores, e agora me parece que eles vieram já predispostos. Eu acho que isso aqui não é casualidade. Os caras já vieram, tipo, vão brigar com a outra torcida. Não tinha ninguém da outra torcida para brigar ali, vamos brigar com a polícia, vamos fazer a merda aqui. Vamos tocar o rolo. E começaram. A polícia veio, e isso é uma coisa que acontece, né? Com essas torcidas sul-americanas, de enfrentar a polícia. A torcida do River Plate em 2005, ela expulsou a Polícia Militar de São Paulo do setor a ela destinar. Tem vídeo no YouTube até hoje disso aí. Expulsou, botou para correr. Até um moleque pegou um capacete de um policial, botou na cabeça e ficou tirando onda. Essas imagens tem no YouTube. E a torcida do River Plate se orgulha disso. Os caras se orgulham disso. Botaram a polícia de São Paulo para sair do setor. Porque a polícia chegou batendo, os caras enfrentaram. Então, isso para eles, gente, é motivo de orgulho.
Os caras estão achando o máximo, o máximo. Olha o que fizemos no Brasil. Pô, mas é um absurdo, sim, é um absurdo, mas é assim que pensam. A gente tem que entender. Então, o que tem que fazer? Tem que pegar e tratar, mas tem que tratar. Agora, me espanta os preparos da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porque esse grupo jamais poderia se organizar e ficar solto ali. Eles tinham que ficar o tempo todo cercados. Aliás, no domingo, incompetência da Polícia de São Paulo, ônibus de torcedores que não eram desorganizados, sendo apedrejados, indo para Itaquera. Gente que não vai para brigar. Então não era o pessoal de pista que vai ali em busca de confronto. Eram torcedores até aqui da Fla Sampa, que é um grupo de torcedores que assiste sempre o jogo num restaurante, num bar aqui em São Paulo. E quando o jogo é em São Paulo, eles alugam ônibus e vão para o jogo. Apedrejados, tem várias imagens. Um grupo numeroso de torcedores do Corinthians, tudo com um pedaço de pau, ferro, indo para cima, quebraram o ônibus, tiveram prejuízo nos ônibus. Eu vi que uma das torcidas do Flamengo teve um prejuízo de R$7 mil, nem uma torcida violenta, a Nação 12. E a polícia daqui não fez a escolta direito, como tem que fazer. E dessa vez, a Polícia Militar do Rio, pelo jeito, está deixando os caras soltos. Não pode deixar solto, cara. Os caras já são reincidentes. Onde vão chegar onde? Vão chegar no 1, vão ficar aqui, vou levar aqui para você para o Maracanã, no Engenhão. Vou levar, podendo fazer o quê? Levar lá para o Maracanã, tem um estacionamento grande lá, onde era o Célio de Barros, onde ficaram os ônibus. Eram 36 ônibus, se não falha a memória, agora no jogo com o Flamengo. Eu vi, estava lá, eu vi. Leva os ônibus para o Maracanã, vão ficar aqui, vão ficar aqui. Se vão ficar aqui dentro, não vão sair daqui. Não vão passar no Rio o cacete, vão ficar todo mundo aqui. Traz comidinha, traz água e tudo, bota um ambulante ali, vende um hot dog, cachorro quente, então vão ficar aqui, não vão sair. Ah, mas aqui não é turismo, amigo, vocês vieram com ônibus, vão ficar aqui. O cara que vier pelo aeroporto, você não pode fazer nada. Escolta, levar para o estádio, ver o jogo e acabou. Eles fazem isso com as torcidas brasileiras. Quantas vezes a organizada chega e entra com 20 minutos no segundo tempo? Porque a polícia segura os caras. Por que vocês não deixaram essa turma chegar, se eles chegaram mesmo de ônibus, passeando na praia no Rio de Janeiro? Não é turismo, irmão, tu veio ver o jogo. Então é uma questão de segurança pública. Se eles fazem isso com as torcidas aqui do Brasil, por que a Polícia do Rio deixou essa turma solta? Eu queria entender isso. Porque eu vi tudo organizadinho no jogo do Maracanã com aqueles ônibus. E eu cheguei no Maracanã, o jogo faz 7, umas 4 da tarde. Eles estavam chegando naquele momento, o primeiro grupo. Muita gente. Quase 40 ônibus. Fora os que vieram de avião, de carro, a pé, sei lá como, né? Era muita gente do Peñarol. Estava o setor de visitante bem ocupado e hoje não vai ser diferente. Eles vão encher ali atrás do gol, creio eu. E tem gente aqui certamente sem ingresso. Nessas viagens, acontece na Europa também. Na Europa que é comum, por exemplo, os hooligans ingleses estão tudo quietinhos ali. Quando joga a seleção da Inglaterra, às vezes tem confusão, porque os caras aproveitam que vai jogar em outro país, e vão lá fazer bobagem, depois no máximo volta para casa e tudo, não acontece nada. Especialmente times pequenos, que não jogam competições internacionais, então não tem chance de viajar atrás do time deles. Aí eles viajam contra a seleção. Aí aproveitam para arrumar encrenca. E não só da Inglaterra, de outros países também. Isso é muito comum na Europa. Acontece no mundo inteiro. A polícia tem que estar preparada, gente. Tem que estar preparada. Isso é bizarro. É função da polícia dar tranquilidade ao cidadão. E cuidar desse grupo, como por exemplo, arrastão na praia. É trabalho da polícia. Né? Torcedor encrenqueiro, trabalho da polícia. Qualquer grupo que arrume confusão, ou uma pessoa, é trabalho da polícia. Então me parece aqui que os caras não se prepararam adequadamente. Que as imagens que eu estou vendo aqui, que eu acho que são as mesmas que você está vendo, Thiago, é um grupo ali à vontade na praia. Aí eles pegam as cadeiras do barco, as cadeiras amarelinhas, tudo para atacar a polícia, para servir de escudo. Eles começam atacando os banhistas, Mauro. A briga começa na areia. Também, começa ali. Aí depois a polícia, eles estão tirando a paz do cidadão. Então, né? por que deixa esse grupo ficar à vontade na praia? Eles não podiam ficar à vontade na praia. Se eles vieram de ônibus, pega, leva para o Maracanã, para algum local, aqui, ó, com um bolsão ali, fica ali. Ah, não, estão pegando sol e fazendo confusão. Não dá, né? Não poderia permitir isso. Tinha que cortar na raiz. A gente tem que falar sobre isso. O Mauro falou tudo. Não é para esses caras estarem passeando no Rio de Janeiro, ainda mais depois de todas as besteiras que eles já fizeram. Todas. Tem que concentrar esse bando de bandido e que a polícia agora concentre e nem deixe ir para o jogo. Que já volte direto para o Uruguai, que já sejam escoltados, que vazem daqui da forma que for. Mas só dando uma notícia que eu estou vendo aqui na internet, eu vou pedir para o Kaique até checar. Parece que o Varela, lateral do Flamengo, estava nesse grupo aí, né? No meio ali daquela festa, né? Que pode ter começado como uma festa de torcedores do Peñarol. E se for verdade, eu tô passando aqui pro Kaique, eu já vi em 2 páginas de Flamengo, se for verdade, esse cara tem que ser punido, gente. Um jogador do Flamengo no meio de uma torcida organizada do Peñarol que eliminou o Flamengo da Libertadores. Foi o time que eliminou o Flamengo. O Varela foi parte do vexame da eliminação do Flamengo. O Varela foi parte desse vexame de eliminação. Eu
recebi aqui essa imagem, estou mandando para o Mauro César Pereira também, mandei para o Kaique, porque parece que o Varela estava não na confusão, claro, o Varela não estava depredando o quiosque, ninguém está falando isso, mas só dele estar ali no meio de um bando de torcedor do Peñarol, eu já acho errado. Ele é jogador do Flamengo e também não tem que estar no meio de um bando de torcedor de torcida organizada que pode fazer besteira e pode arriscar até a saúde dele ali sendo um jogador profissional. Mas vou pedir pro Kaique analisar, né, a imagem, vou pedir pra gente apurar mais aí, eu mandei pro Mauro César Pereira também. Galera, era assim, hein? Era assim o Varela. São imagens, a gente vai botar aqui rápido. Eu não sei. Vamos botar rápido antes de voltar pra rádio. Bota aí, Kaique. Aí, ó. Varela do Flamengo. Vai lá pro Rio do Urubu, filha da p. Aí, jogador do Flamengo tava fechando lá na torcida do P. Tá fechando com os caras, né, o filho da p. Bicho safado, mano. Olha lá, ó. Tu acabou de perder pro vacilão do Peñarol, caralho. Seu otário. Tu perdeu pro Peñarol e tá fechando com ele, teu lixo. Seu Zé Olha aí, é o torcedor do Flamengo falando uma verdade, não precisava falar tanto palavrão assim, mas falando uma verdade. A gente está de volta para a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Varela, jogador do Flamengo, que fez parte daquele papelão de ser eliminado pelo Peñarol, estava na confusão. Como ele não joga nada, pode demitir, Flamengo. Demite, eu sou radical mesmo, demite esse jogador. Não joga nada, ganha bem e tá em festinha com um time que acabou de fazer o time dele, o Flamengo, passar vergonha. Essa é a verdade. Não joga nada desde que chegou no Flamengo. Pra ficar em festinha de Peñarol, então vai jogar no Peñarol, que lá o salário vai ser muito mais baixo. Vamos para as informações. Antes de falar do caso Varela, eu encerrei o último vídeo dando a informação de De La Cruz lesionado e que o Alcaraz será o substituto direto. Inclusive, eu estava pensando que o Alcaraz, lá quando ele tinha acabado de chegar ao Flamengo, em setembro, ele deu uma entrevista à Flá TV e durante essa entrevista ele falando sobre o estilo de jogo dele, como ele joga, e eu lembro muito que ele disse que ele parecia muito com o De La Cruz. Abre aspas, eu até cacei essa declaração dele e achei. Gosto de jogar muito pelo meio, sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico de la Cruz, que também gosta de ir muito para frente, afirmou o argentino. Isso na ocasião. O que aconteceu agora? O De La Cruz, com uma grave lesão muscular, novamente vai desfalcar o Flamengo durante um longo período. Com isso, quem será o seu substituto? O Alcaraz, como eu disse no último vídeo. E aí é a oportunidade perfeita para o Alcaraz se adaptar de vez ao Flamengo. Primeiro, ele vai jogar na posição que ele considera ideal. O Felipe Luiz também o enxerga como uma espécie de segundo volante, basicamente o que o Nico de la Cruz faz hoje no meio de campo do Flamengo. Então, o Felipe Luiz vai conseguir juntar a fome com a vontade de comer. Sem o Nico de la Cruz, ele tem o Alcaraz à disposição dele, doido para comer a bola, e o Felipe Luiz vai utilizar os jogos que antecedem os jogos no Campeonato Brasileiro que antecedem as finais da Copa do Brasil para poder dar ritmo de jogo ao Alcaraz, dar entrosamento. Ele vai ter que ter um entrosamento muito bom com o Arrascaeta, com o próprio Gerson. E o Felipe Luiz também vai ter que decidir quem será o primeiro volante dele para o primeiro duelo com o Atlético Mineiro. A gente pôde ver ontem o Atlético Mineiro muito bem em campo, tudo bem. O Davidson, que foi o destaque do jogo, não joga na final da Copa do Brasil por já ter jogado com a camisa do Cuiabá, menos mal para o Flamengo, mas o time do Atlético Mineiro você não pode menosprezar, muito pelo contrário, tem que ter um respeito muito grande. E sem o Pulgar, se eu fosse o Felipe Luiz, eu trabalharia com o Léo Ortiz sendo primeiro volante, junto com o Alcaraz, segundo volante ali, Arrascaeta e Gerson. Esse seria o meio de campo para a final da Copa do Brasil. O que vocês pensam? Podem opinar à vontade aí, podem dar a opinião de vocês. Agora vamos para o caso Varela, os desdobramentos da situação do Varela. Eu não vou explicar o contexto, porque vocês sabem muito bem, eu tenho certeza. Qualquer ser humano viu os vídeos de hoje do Varela no meio da confusão envolvendo os torcedores do Peñarol e todo mundo se perguntando o que o Varela estava fazendo lá. Já expliquei no vídeo anterior e agora vou trazer a nota oficial que o Varela publicou em seu Instagram.
É pequena, fica tranquilo. Abre aspas. Nação rubro-negra. Como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar 2 amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos. Saudações rubro-negras. O empresário do Varela também falou. O Varela tem um parente que está aqui. Estava tendo uma confusão. O parente ficou nervoso e ligou para ele. Perguntou o que ia fazer. Ele estava saindo do treino, parou lá para poder socorrer a pessoa e tirar da confusão. Quando ele parou o carro, tinha um policial lá. O policial viu que era um carro suspeito, pediu para descer do carro e revistou o carro. Como ele era uma pessoa pública, alguém o filmou. Foi feita a revista, viu que o Varela estava ok e o documento ok. Está liberado. Inclusive, está no CT agora. Ele parou o carro, a pessoa ia entrar no carro dele e ele iria embora. As pessoas não iam nem saber que ele foi lá, explicou o empresário do jogador, que se chama Fábio Pinto. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também falou sobre o assunto. Ele deu uma entrevista à TNT Esporte, comentando a situação do Varela. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. Isso não faz parte do futebol. Obviamente ele está falando da confusão dos torcedores do Peñarol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir no almoço de confraternização no CT e saiu para encontrar 2 amigos. Isso foi o que Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses 2 amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Quando ele estava parado, com bastante gente, chegou a polícia militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro, em nenhum momento, em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro, não estava em confraternização com torcedores do Peñarol e nem de tumulto. O policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em 5 minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez um almoço com jogadores, comissão técnica e funcionários de futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e do Brasileiro. Bom, eu já falei a minha opinião aí sobre essa confraternização. Acho que não tem que ter essa confraternização justamente hoje. Inclusive, se o Flamengo tivesse feito aquilo que todo mundo esperava, o Flamengo hoje estava em campo contra o Botafogo em uma semifinal de Libertadores. Eu não acho que precisa dessa confraternização para se unir mais. Por exemplo, o Jorge Jesus fazia muito isso. Era um outro contexto, uma outra situação. O Rafinha, lateral direito, já falou sobre isso. E repito, naquele contexto, naquela situação, eu achava ok. Até porque o Flamengo estava tendo sucesso dentro de campo. Nesse contexto, eu não sou a favor dessa confraternização. Para mim, só mostra a falta de pulso firme do Departamento de Futebol do Flamengo. Leia-se Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Pelo menos é a minha opinião. Veni, você é muito rígido. Veni, você é muito chato. Beleza, pode ser. Você pode achar isso. Mas sim, eu penso dessa maneira e não vou mudar minha opinião. Eu acho que não deveria ter confraternização. Não sei o que vocês pensam. Se pensam ao contrário, ótimo, podem comentar à vontade. Mas pelo menos essa é a minha opinião.